Lucas capítulo 22, localize o versículo 14, nós estaremos lendo vários versículos nesse evangelho, depois leremos também um trecho do evangelho de Mateus. Lucas capítulo 22, de 14 em diante, vou pedir em alguns versículos que todos leamos juntos, eu avisarei. Lucas 22, 14, chegada a hora. Que hora é essa? A hora de celebrar a Páscoa segundo o costume judaico antigo. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, o que Jesus disse? Vamos juntos? Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo, que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei, e reparti entre vós. Pois vos digo, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19, todos juntos? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Versículo 21, juntos. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo tudo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Versículo 24, vamos juntos? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vamos os 28 e 29 juntos? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Abra a palavra agora em Mateus capítulo 26, Mateus, primeiro evangelho, na ordem sequencial das nossas versões bíblicas. Mateus 26 também narra esse momento, e usa outras palavras naturalmente, mas eu quero ler a partir do versículo 36, é o mesmo momento, o mesmo contexto. Jesus sai ali daquela celebração, Judas também sai para ir lá receber o pagamento e trazer soldados onde Jesus estaria orando para prendê-lo, e Jesus sai com os discípulos, versículo 36 até o versículo 41. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a, vamos juntos? Entristecer-se e a angustiar-se. Vamos novamente o 38 juntos? Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vamos o 41 juntos para encerrar? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Confirma que essa é uma palavra de Deus para você? Feche os olhos então e ore comigo, pedindo ao Espírito Santo para confirmar essa palavra no seu coração. Senhor, estamos diante de Ti. Já cantamos e cremos que a Tua presença é real aqui neste lugar. Ó Senhor Jesus, nós pedimos a Tua iluminação,
através do poder do Espírito Santo, para que entendamos as lições que serão enfatizadas nessa noite a respeito da palavra, e mais ainda, para que possamos estar comendo do pão, bebendo do cálice de uma maneira digna e sendo abençoados. Que o Senhor nos aperfeiçoe na mente e no coração, no espírito e na alma, para que ao compreender a Tua vontade, possamos obedecê-la com ousadia e coragem no meio dessa geração, e que o Seu nome seja glorificado em todas as coisas, em todos os momentos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Segundo a interpretação bíblica, que compreendemos ser a correta, existem apenas 2 sacramentos que a palavra revela a nós. Quantos sacramentos? 2. Quais são? Batismo e ceia. O batismo é o ato de iniciação, é um compromisso que a pessoa livremente assume com Deus perante a igreja e passa a fazer parte da igreja local visível. A ceia do Senhor é um memorial, é uma recordação que nós temos de que Jesus sofreu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e voltará um dia para buscar o seu povo. Isso tudo, compreendendo, crendo, é que fortalece a nossa fé. Nós entendemos que a presença de Jesus é real no sentido espiritual. Nós entendemos que os elementos, o pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice com o fruto da videira, ou o suco de uva integral que nós usamos. Eles não se transubstanciam, não se transformam em corpo de Cristo, literalmente, mas a presença de Jesus espiritual está aqui. E nós entendemos também que os sacramentos são meios de graça que Deus usa para fortalecer nossa fé, porque eles nos linkam, nos relacionam com o que aconteceu de fato naqueles dias ali em que Jesus se entrega. Quem participa com fé, com sinceridade, quem está preparado e preparada para isso, vai se fortalecer e vai ser abençoado por comer do pão e beber do cálice na presença do Senhor. Quem é que deve participar da ceia? Nós devemos lembrar disso. Todos os membros da igreja, que são batizados, que já deram a profissão de fé, tendo sido batizados na infância e atingindo a adolescência, dando a profissão de fé, e que estejam em comunhão com Deus e com a igreja. Aqui na IPPAS e na Igreja Presbiteriana do Brasil, de maneira geral, como uma expressão de comunhão, nós servimos a ceia também para irmãos de outras igrejas que estiverem em comunhão com Deus e com a sua igreja. Porque entendemos que a mesa não é da igreja local, a mesa é do Senhor. Os crentes novos devem aguardar o batismo. Você que converteu, que entregou a vida a Jesus, está se preparando, os adolescentes, aguarde o momento do batismo para celebrarmos juntos e comermos juntos do pão e bebermos do cálice. Porque importa que toda a justiça de Deus seja cumprida, como Ele declara na palavra. E também devemos lembrar que há alguns aspectos diferentes desses que nós falamos através desses meios de graça que são celebrados nessa noite. Eu quero enfatizar pelo menos 3 aspectos que nós podemos visualizar naquela primeira ceia e no contexto imediatamente posterior, que Jesus deixa para nós como exemplo, aquele momento em que Ele estabelecia o memorial, o sacramento a ser celebrado até a sua volta. E o primeiro aspecto que eu quero enfatizar naquela celebração que serve para nós hoje, é que Jesus demonstra a importância da igreja exercer o seu papel como um corpo, e da igreja ter uma liderança servindo em equipe, servindo juntos a esse povo que é o povo de Deus. Jesus escolheu um grupo de homens para serem os primeiros líderes da igreja. Jesus os chamou para andarem com Ele. Através da sua palavra, do seu próprio exemplo, Jesus treinou, capacitou durante mais ou menos 3 anos, para que esses fossem os líderes responsáveis por estabelecer a sua igreja, após a sua morte e a sua ressurreição. Estes eram os 11 apóstolos, porque o outro apóstolo, Judas Iscariotes, foi quem o traiu e é chamado de filho da perdição. Mas os 11 apóstolos foram preparados para implantarem as doutrinas da nova aliança que estão reveladas para nós nos evangelhos e também nas epístolas até Apocalipse. E eles, são ali tirados do seu próprio povo, do povo judeu, daqueles que serviam a Jesus, e depois Jesus chama Paulo, o 12º apóstolo, um gentil,
Então, o Senhor mostra que eles, judeus e gentio ali, chamado Paulo, com aqueles que eles doutrinassem, deveriam levar essa doutrina para todo mundo. E chegou até nós, graças a Deus. Quem eram esses homens? Quem eram essas pessoas que Jesus escolheu? Eram gentes que poderíamos dizer da melhor espécie no meio da sua geração? Eram líderes aprovados em processos seletivos, concorridíssimos e, portanto, academicamente bem preparados? Eram pessoas de muitas posses, cheias de bens materiais? Eram gente da nobreza que tinha acesso aos palácios pela porta da frente? Eram homens totalmente equilibrados e maduros, capazes de dominar a emoção e agir com plena sabedoria em todas as situações? Você acha que era? Não. Eram pessoas comuns, gente simples do povo, gente humilde. Eram trabalhadores que sabiam pegar no batente sem reclamar, ou pelo menos sem reclamar muito, né? Como nós somos assim. Eram emocionalmente equilibrados? Também não. Pelo contrário, eles demonstravam que eram pessoas humanas como todos nós. No meio desses 11 apóstolos, nós vemos que nossos irmãos ali tinham atitudes impulsivas, tinha também atitudes intolerantes, tinham atitudes individualistas. Eram pessoas já treinadas para trabalhar bem em equipe e entender e aceitar a posição e liderança do outro sobre ele? Também não. Mostraram que precisava aprender a resolver seus próprios conflitos. Dentre eles, nós vemos aqui, havia a disposição comum para disputas internas. Nós lemos que havia entre eles um certo ciúme, uma certa inveja, também tinham disposição para a prepotência de se sentir melhor que o outro, para o desejo de autoafirmação e para a própria cobiça que os levaram a querer saber quem Jesus nomearia para ser o maior dentre eles. Nós lemos aqui, quem é o maior dentre nós? Aponta logo aí para a gente saber quem é que vai comandar na sua ausência. É interessante nós pensarmos sobre isso. Inclusive, dentre eles, 2 pediram a Jesus algo tão especial e tão inusitado que levou os outros a terem uma certa birra, uma raiva deles, porque eles pediram que no reino de Deus, Jesus permitisse que um assentasse à direita e outro à esquerda, na mesa lá no reino. Que chique, né? Lugares de honra, posição totalmente venerada, né? Venerável ali naquele meio. Eram pessoas pecadoras como todos nós, individualistas, egoístas, egocêntricos, birrentos, como todos nós, já desde o começo da nossa vida, desde o que era chamado de crianças inocentes. Nós nunca precisamos fazer esforço, nem ter a ajuda de ninguém, para nós termos essas atitudes. E se nós não vigiarmos, nós continuaremos tendo essas atitudes que nós mencionamos aqui, individualistas, egoístas, egocêntricos, birrentos, vingativos. Nós continuaremos, se não vigiarmos. Com a ajuda de Deus superaremos. Temos que procurar dominá-las. Mas Jesus mostrou o seu amor. Jesus mostrou a escolha de pecadores assim para serem o quê? Trabalhados, ensinados, treinados para trabalhar em equipe e para cooperação mútua, em detrimento das diferenças que eles apresentavam entre si. É interessante nós vemos que Jesus deu esses líderes humanos para a igreja saber que nós somos imperfeitos vivendo em um mundo imperfeito. Os líderes da igreja que Jesus treinou, capacitou, eram homens como nós, líderes imperfeitos, que viviam no meio de um mundo imperfeito e, portanto, poderiam compreender a imperfeição dos seus semelhantes. Poderiam saber que, sendo eles homens frágeis, homens pecadores e que careciam da graça de Deus, os seus semelhantes também o seriam, não estavam acima, elevados de ninguém. E aí é importante nós entendermos que tanto com os apóstolos quanto conosco, Jesus fez e faz um trabalho complexo. Nós damos trabalho para Ele. O Espírito Santo tem trabalho para trabalhar, para burilar, para que nós consigamos ser igreja, ser corpo, para que nós consigamos abrir mão da nossa individualidade egoísta, e para que entendamos e consigamos lutar juntos pela fé evangélica, sendo de um mesmo parecer, de um mesmo procedimento, quanto aos princípios essenciais da fé e do amor cristão. Deus é tão maravilhoso que Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, na igreja, para que a igreja vá
se aperfeiçoando, para que a igreja vá conseguindo agir dessa maneira que agrada a Ele, uns para com os outros, cumprindo o mandamento de amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo coração, alma, entendimento e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está trabalhando e nós vamos reconhecendo isso à medida que os dias passam, nas situações diversas, e devemos nos alegrar nisso. Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida. Nós fazemos parte, você faz parte, eu faço parte, nós somos importantes para Deus e uns para os outros. Graças à bondade e misericórdia dele, Ele nos uniu nesse corpo, Ele nos colocou com esse propósito, meu irmão, minha irmã. Temos sim diversas dificuldades, diferenças, mas o Senhor nos uniu como um corpo, e bem espelhado está naquele cântico maravilhoso. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Quando a gente canta, a gente tem que lembrar que isso vem de Deus, gente. Nós somos um corpo, uma família, vivendo um compromisso desse grande amor de Cristo. Esse grande aspecto, esse primeiro aqui que nós mencionamos, nós temos que ter em mente. O Senhor é tão bom que Ele demonstrou essa importância da igreja exercer o seu papel como um corpo. Ninguém é igreja sozinho, isoladamente, individualmente, de forma individualista. Ninguém é igreja, consegue fazer tudo, ninguém consegue resolver tudo, ninguém consegue cumprir a adoração completa. Precisamos uns dos outros para exercer esse papel. Outro aspecto interessante aqui, queria que você prestasse bastante atenção, você que nos ouve na transmissão. Jesus mostrou que na comunhão com Deus e uns com os outros, nós podemos compartilhar nossas fraquezas, nossos temores, nossos sofrimentos. O próprio Jesus abriu o coração e disse, lá no versículo 14 e 15 de Lucas 22, ele disse o seguinte: olha, há muito eu ansiava, eu desejava comer essa Páscoa convosco. Eu desejava ansiosamente. O que é desejar ansiosamente? É desejar ansiosamente. Jesus tinha também esse sentimento, gente, e Ele abria o coração para dizer, olha, que alegria, que prazer, que regozijo eu estou sentindo agora, porque há muito que eu tinha esse desejo, há muito que eu esperava, há muito que eu, vamos dizer assim no linguajar humano, há muito que eu sonhava que chegasse esse momento. É interessante, e é interessante ver também que em Mateus 26 que nós lemos, Ele chama aquele grupo de discípulos mais seleto. É interessante, ele tinha 12 discípulos, um era o traidor, sobraram 11, dos 11, ele tinha 3 que ele às vezes chamava ali de uma maneira mais íntima. Vários momentos aconteceu isso, e nesse momento ele fala com os 11 assim, fica aí que eu vou orar, e chama os 3 e fala, vão ali me ajudar, vão ali vigiar comigo. Ele estava já na batalha, emocionalmente agonizante, que começava naquele momento. Ele começa a sentir a angústia. Ele diz aos discípulos, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte, fique aqui, vigia comigo, me ajude em oração. É o pedido de Jesus, isso é abrir o coração, isso é compartilhar os temores, é compartilhar as lutas, as dores. Ele ensina também quando ele chega para o próprio Pai, sentindo ali o pecado que é imputado a ele, que é colocado sobre ele, e o Pai se afastando, e ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele sabe dizer também, contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Muitas vezes nós passamos por isso, a gente dá vontade de pedir, Senhor, alivia esse peso, Senhor, tira essa tribulação. Devemos pedir sim, Jesus ensina isso, a abrirmos o coração.
Quando Jesus ensina aos discípulos, ensina a nós, estamos compartilhando, abrindo o coração, ele não fazia nenhuma autocomiseração, ele não estava com queixumes quando ele fala essas palavras com os discípulos bem sabiam, conheciam quem era o seu mestre, mas Jesus estava ensinando que nós podemos e devemos compartilhar nossas fraquezas, nossos sentimentos. Devemos sim falar de temores, de sofrimento, devemos pedir as orações uns dos outros, meus irmãos. E por que às vezes nós não fazemos isso? Porque talvez nós já decepcionamos ao fazer, porque alguém não prestou atenção, não deu atenção, ou alguém, vamos pensar assim, né? Alguém fez, ao invés de orar, de clamar, foi julgar inadequadamente, e às vezes nós nos fechamos, mas a maioria das vezes nós nos fechamos a abrir o coração, a compartilhar as coisas. Por quê? Porque nós não temos um grupo tão íntimo assim, né? E nós precisamos ter 1 ou 2 ou 3 mais íntimos que a gente pode compartilhar e receber o compartilhar também. Precisamos disso. Perfeito, meu irmão, minha irmã? Lembre disso. E nós sabemos que o mundo, de maneira geral, despreza o fraco, o abatido, o necessitado. O mundo despreza aqueles que sofrem. O mundo sabe valorizar o arrogante, o prepotente, o mentiroso, o enganador. Isso que nós vemos de forma geral no mundo. Aqueles que se mostram triunfalistas, o mundo segue, o mundo ama. Mas chega alguém, olha, eu estou passando por esse sofrimento, queria dar aí uma entrevista falando da minha dor, do meu sofrimento. Ninguém quer ouvir, não dá ibope. E no mundo, chamado mundo evangélico, parece que aprendeu-se a imitar isso. Parece que o mundo evangélico também aprendeu a imitar esse padrão de comportamento do mundo. Muitas vezes, apegados ao pensamento do mundo, nós queremos ouvir só testemunho de triunfos, de bênçãos. Nós não queremos ouvir a narrativa triste da dor de alguém, da necessidade, do sofrimento de alguém que padece. E isso não apenas com o desconhecido, como aquele da parábola do bom samaritano que Jesus falou, não apenas com o desconhecido. Mas, às vezes, muitas vezes, nós não temos compaixão com irmãos que são membros conosco do mesmo corpo. A gente não quer parar para ouvir a dor, para entender o sofrimento, para orar, para clamar, para buscar. Ainda bem que, graças a Deus, nós temos grupo de intercessores e intercessoras que tem aquela listona de pedido de oração e que depois recebe a notícia e vai lá agradecer. Mas as orações maiores que estão tendo é de vidas, até de outras cidades que pedem oração a favor de sofrimentos, de luta, de batalha. Se você precisar, pode mandar o pedido de oração que vamos incluir e vamos orar em nome de Jesus. O Senhor ensina isso. Jesus pede para vigiarem com Ele. Quando Jesus volta, Ele os encontra como? Vigiando e orando e clamando? Dormindo. 3 vezes Jesus vai lá e ora com as mesmas palavras. 3 vezes Ele volta e eles estão adormecidos ali, não conseguiam orar, quebrantados, coração atribulado, mas não conseguiam vigiar e orar, ficar acesos na oração. Jesus fala: ainda dormis e repousais? Vamos, porque o traidor se aproxima. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós estamos também dormindo espiritualmente, letárgicos, por isso que nós não sabemos compartilhar e nem sabemos também receber o compartilhar de outro. Nós devemos estar ligados, antenados, as coisas que acontecem conosco, as tribulações, as lutas, tem um sentido e tem um propósito. Muitas vezes nós já aprendemos, eu próprio já aprendi, muitas vezes que nas lutas nós oramos mais. Eu brinquei algumas vezes com pessoas, e é realidade no meu coração, eu brinquei assim, que quando eu e Silvana tivemos chikungunya umas semanas atrás aqui, graças a Deus muita gente orou, muito obrigado. Eu falo que nós saramos até rápido, porque nós tivemos casos, né, pessoas demoraram bastante, nós saramos até rápido, embora tenha ainda sequelas. Silvana está até na fisioterapia agora, estou compartilhando a dor, a luta, né, está na fisioterapia, porque dói, o negócio não é brincadeira não, tive Covid 2 vezes, não fiquei tão ruim, e a chikungunya pegou a gente, meu Deus eterno, todo-poderoso, é um negócio complicado, né? Aí só que eu, naqueles dias, naquela semana, quando falava assim, fulano está com chikungunya, aí eu orava mais. Teve vezes que eu tentava ajoelhar para orar, não aguentava ficar ajoelhado, eu deitava assim, sentava de lado assim, e ficava com a mão segurando assim na cadeira, e orando e pedindo a Deus. Por quê? Porque eu falava, se a pessoa estivesse sentindo a dor que eu estou sentindo, o negócio não é brincadeira não. Às vezes Jesus nos faz experimentar algumas situações para a gente quebrantar mais, para a gente prestar mais atenção na dor do outro.
É assim, meu irmão, minha irmã. Isso é bom para o nosso crescimento. Assim Jesus ensina, assim Jesus nos instrui e cobra de nós. Nós temos que ouvir, temos que considerar, temos que participar da dor, do sofrimento. Precisamos aprender a ter compaixão, a chorar com quem chora. E só assim nós poderemos fazer a outra parte. Chorar com quem chora e alegrar com quê? Com quem se alegra. Se a gente não aprende a chorar com quem chora, a gente não vai poder alegrar com a consciência tranquila diante de Deus, não. Compreendeu bem esse aspecto, meu irmão, minha irmã? Aprenda, tenha pelo menos um grupo pequeno aí que você possa compartilhar. Um grupo de comunhão da igreja é importantíssimo. E dentro daquele grupo, com 10, 12 ou mais pessoas, você pode escolher um líder ali, mais um, mais outro, para você compartilhar coisas mais assim, mais íntimas, mais que te incomodam mais, com mais confiança. E faça isso e também esteja pronto para ouvir o compartilhar de outros. Combinado, meu irmão, minha irmã? Um aspecto importante. E o terceiro e último, para nós celebrarmos essa ceia, Jesus mostrou o verdadeiro valor que tem aqueles que servem com amor. E mostrou que o verdadeiro valor tem quem serve com amor. Ele diz que nada que fizermos para Ele será em vão. Ele diz que Ele não é injusto de ficar esquecido, ou de deixar esquecido as mínimas atividades que às vezes fazemos sem ninguém ver, sem ninguém saber, os cuidados que temos no nosso coração para com a causa do seu reino. Às vezes parece que não há qualquer mérito ou recompensa, mas continue fazendo, continue servindo com amor, dedicando com amor, dobrando o joelho com amor. Se ninguém sabe que você está orando por ele ou por ela, Deus sabe. Deus está contemplando, meu irmão, minha irmã, e Ele não vai ficar esquecido desse amor, dessa dedicação que você tiver. Ele vai te abençoar, vai te compensar. Está prometido no céu um galardão que eu não sei o que é que significa até hoje. Já meditei, já busquei na Bíblia, comentarista, não sei o que é esse galardão. Mas o certo é que o galardão é um prêmio, é uma recompensa. Qual é? Exatamente eu não sei. Mas lá teremos o nosso galardão. Quem servir com amor. Amém? Os discípulos estavam ao redor da mesa, tomando essa última ceia, e de repente, ou num outro momento, numa ceia, e de repente Jesus pega uma água e uma toalha, e sem dizer palavra alguma, Jesus começa a lavar os pés deles. Eles já o haviam decepcionado muitas vezes, e logo após decepcionariam a ele muitas vezes, mais ainda. Por exemplo, Pedro o negaria 3 vezes, Judas, como mencionamos, o entregaria sem compaixão. Quando ele fosse preso, ele avisou, todos o abandonariam. Mas apesar dessa dor, apesar desse sofrimento, Jesus inclina-se, toma essa toalha, cinge-se, prostra-se como um humilde servo e começa a lavar os pés de um por um. Até de Judas o traidor ele lava os pés. Interessante, não é? O equilíbrio de Jesus emocional. Se fosse você, sabendo que a pessoa estava te traindo, você ia lavar os pés dela com essa alegria? Ah, mas ia. Eu pelo menos eu acho que não. Amém? A água fresca escorrendo nos seus pés, a sujeira da caminhada sendo removida, o movimento da toalha enxugando os pés ali molhados, tudo isso naquele momento já devia ter mexido com a emoção e com o brilho deles. Mas mesmo assim, depois de passar por isso, eles ainda têm a atitude que nós falamos, que nós já mencionamos aqui. O ensino de Jesus era claro. Ele, o Senhor, colocou-se na posição de servo para que eles não tivessem desculpa quanto a servir. Daí a pouco, o que está acontecendo com eles? Senhor, quem é o maior entre nós? Senhor, permita que no teu reino um de nós aqui assente à esquerda e outro à direita. Depois de Jesus lavar os pés, depois de Jesus ensinar, depois de Jesus ter pego uma criancinha e colocado na frente dele, dizendo, olha, quem não tiver um coração humilde como essa criança não pode fazer parte do reino de Deus. Depois de tudo isso, meu irmão, minha irmã, eles estavam disputando, porque estavam sem o impacto completo do Evangelho, sem o poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 22, 24, lá narra para nós que logo após essa ceia e esse ensino, esses 11 recebem o outro ensino de Jesus. Jesus ensina uma verdade clara, mais clara ainda para eles. Jesus fala, os reis dos povos, as autoridades constituídas entre os homens aí, os países, os governos, os estados, dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados até de benfeitores, porque fazem o bem que têm a obrigação de fazer e são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Entre vocês não é para ser assim.
Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. Aquele que dirige seja como o que serve. E aí Jesus pergunta, quem é maior? Quem está à mesa, né, dirigindo ali como ele estava, aquele momento? Quem está à mesa ou quem serve? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Embora eu esteja liderando, mas eu estou servindo. Embora eu seja o Senhor, o Mestre, e eles o reconheceram como Cristo, como Deus, eu vim para servir. Vocês também, meus discípulos, meus chamados, eleitos, escolhidos, vocês também são chamados para servir. E aí Jesus faz a afirmação do valor que tem quem serve, do valor que tem para ele aquele e aquela que serve com bastante alegria. Ele diz para os seus apóstolos, e para nós da mesma maneira é estendida essa compreensão: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eles diretamente. Mas nós podemos pegar essa palavra de permanecer. Vocês têm permanecido com o Senhor? Permaneça firme até o fim. Ele diz, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqueles servos ali que permaneceram firmes e fiéis com ele, foram grandemente e serão grandemente recompensados na glória futura. Mas também a nós, como outras passagens bíblicas explica, está apontada essa recompensa. O Senhor dirá naquele dia, vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada antes da fundação do mundo. Amém ou não? Você alega com isso? Você dá um glória a Deus com essa verdade? E o que Jesus está afirmando aqui, fazendo a conclusão? Ele está dizendo, vocês estarão à mesa comigo, mas quem está à mesa deve servir como eu servi, deve estar cumprindo essa verdade bíblica no meio da igreja, do meu corpo. Então, se você não está servindo em alguma área, em alguma coisa, fazendo algo pelo reino de Deus, procure fazer. Procure fazer, porque o Senhor está vendo, e além dele te recompensar, o contrário também é verdade. Se nós não fazermos nada pelo reino de Deus, aqui nessa terra, seremos chamados de infrutíferos. Servir significa o quê? Como servir, pastor? Servir é usar dons, usar talentos, usar recursos a favor do corpo de Cristo, a igreja local, a igreja visível, para que a igreja cumpra os propósitos e missão que Deus deu. Servir é suprir necessidades uns dos outros, é ajudar o outro a levar suas cargas. Servir também, é importante pensar nisso, servir também é perdoar, eu disse 7, mas não apenas 7, e sim 70 vezes 7, como ele ensinou, e não apenas 490, mas quer dizer o número perfeito, perdoar tantas e tantas vezes que for necessário, servindo assim, perdoando e pedindo perdão quando falhamos, nós tiramos o peso de condenação que está sobre o outro, perdoando nosso cônjuge, perdoando os filhos, irmãos, parentes, perdoando irmãos da igreja, tendo esse coração quebrantado, disposto a se abrir para amar, ao invés de condenar, de julgar, tendo esse coração quebrantado para perdoar, para entender a falha do outro, como nós temos nossas falhas, nós estaremos tirando o peso, a carga pesada do outro, e também seremos perdoados, porque Jesus falou que quem não perdoar não será perdoado, mas quem abrir o coração e perdoar, recebe o perdão da parte do Pai. Nós seremos perdoados, nós ficaremos livres também dos nossos fardos, e teremos o quê? Descanso para a nossa alma, e paz na presença do nosso Deus. Sirva dessa maneira, usa dons e talentos, perdoe, supra a necessidade, usa recursos que você tem para a obra de Deus. Se eu e você fazemos parte dessa mesa de comunhão com Deus e uns com os outros, devemos estar procurando servir de acordo com esses dons e talentos que Ele nos deu. Ele que nos deu. Se não agimos assim, não estamos obedecendo aos seus ensinos. É importante pensarmos, se eu e você fazemos parte dessa mesa, precisamos amar uns aos outros. Fazemos parte dessa mesa significa que temos que estar cumprindo os mandamentos de amar um ao outro, assim como Ele nos amou, de respeitar um ao outro, de honrar um ao outro, de perdoar, como já dissemos, de valorizar um ao outro de uma maneira especial. E como Pedro fala, valorizar, honrar aqueles que servem, que lideram entre vós. Por quê?
Porque nós temos na igreja vários departamentos, vários ministérios, líderes, além da liderança formal constituída, pastores, presbíteros, diáconos, nós temos cooperadores, líderes em várias áreas, e a palavra nos ensina a valorizar, a honrarmos estes, a respeitar, a acatarmos a palavra destes, com amor, com zelo, com dedicação, a orar pelos que lideram, em cada grupo de comunhão, em cada classe de escola bíblica, em cada ministério, em cada departamento, e também pela liderança formal, pastores e presbíteros. Por quê? Todos somos carentes, dependentes, e Deus escolhe alguns para essa função, para esse zelo. Então é importante nós lembrarmos, meu irmão, minha irmã, se assim não fizermos, estaremos vivendo o evangelho diferente daquele que foi ensinado. E Jesus fala que não há outro evangelho, somente esse que está sendo ensinado por ele. A conclusão, Jesus demonstrou esses aspectos importantes, e muitos outros, para que os apóstolos praticassem e ensinassem a igreja. Lembrando, nunca esquecemos, sempre proclamamos, Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo para capacitar os apóstolos e a nós, nos fazer lembrar das coisas que Ele ensinou, nos moldar espiritualmente para que nós tenhamos condições de fazer o que Ele ensinou e requer de nós. Ele já nos dá a condição. Ele não dá um mandamento, uma ordem que não podemos cumprir, porque Ele vai nos ajudar a cumprir essa ordem. Ele estará conosco, cada um de nós, crentes sinceros, já estamos capacitados, meu irmão, minha irmã. O que nós precisamos mesmo é dar lugar ao Espírito Santo, para que Ele domine a nossa natureza humana pecaminosa, para que nós pequemos cada vez menos, e para que nós produzamos os frutos do Espírito, que já sabemos e fomos relembrados aqui nas últimas pregações pastorais. Frutos do Espírito, o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, benignidade. Dê lugar ao Espírito Santo, produz esse fruto do amor, e vai ficar mais fácil de cumprir o que nós já falamos aqui, e os outros aspectos que Jesus deixou em sua palavra. E precisamos sempre orar. Orar mostra a nossa dependência dEle. Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Eu preciso dEle para conseguir servi-lo. Eu preciso dEle para conseguir amar, para conseguir servir um ao outro. Eu preciso da graça dEle. Você também precisa? Então vamos orar. Pedir ao Senhor que nos ajude a compreendermos essa importância da igreja. Meu irmão, minha irmã, a igreja é o organismo vivo de Cristo na terra. É uma instituição que, por leis humanas, ela está, vamos dizer assim, desafiada a cumprir algumas coisas, requisitos, porque ela é uma instituição que tem que prestar contas para a sociedade também. Mas a igreja é o corpo de Cristo, visível, local. A igreja é importante da terra. Se não fosse a existência da igreja, o Espírito Santo agindo na igreja, as coisas degenerariam muito mais rápido. A corrupção do gênero humano, da natureza humana, seria pior. A igreja é que produz, o Espírito Santo usando a igreja, produz socorro, produz esses atos de compaixão, e esse renovo de vida, de esperança para muita gente, inclusive para nós, porque muitas vezes nós estamos também assim meio desesperançados, né? Meio até desesperados com as coisas, e através da ministração, das orações do corpo de Cristo, nós ganhamos esperança. Nós temos hoje Deus na nossa vida, e nós temos esperança. Isso aprendemos por Ele na comunhão da igreja. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a sabermos vivenciar e compartilhar nossas dores, como nós mencionamos aqui. Abrir o coração, pedir orações, né? Às vezes nós contamos que está passando isso e isso, mas não está pedindo oração, não está nem orando a Deus, só contando por aí. Aprendamos a compartilhar e a orar, tanto por nós quanto para com os outros. E também vamos pedir a Ele que nos ajude a servir de acordo com os dons, com os talentos, com os nossos recursos, para a glória dEle. Todo servir é para a glória dEle. Amém? Você anima a fazer essa oração comigo? Quer ficar em pé agora, por favor? Nós vamos orar, depois passar para a ministração da ceia. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pede ao Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai e o Espírito Santo, para te fazer compreender e valorizar a importância da igreja como corpo de Cristo, e de você como membro fazer parte da igreja. Pede ao Senhor para te fazer entender que na igreja todos somos corpo, cada um membro, cada um tem seu dom e talento, cada um tem sua capacitação,
Pede ao Senhor para te fazer compreender que na igreja também nós temos nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, e que temos que amar, perdoar, servir um ao outro, amparar um ao outro, fazer com que esse corpo de Cristo, que somos nós, funcione, cumpra o propósito. Pede ao Senhor para te fazer servir com alegria, servir com santificação, com a verdadeira motivação da glória dEle. Eis-nos aqui, Senhor, como igreja, como corpo, que nós cantamos muitas vezes e dizemos mais uma vez que esse corpo seja bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, que sejamos como uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo, que um entenda o valor, a importância do outro, que um viva voltado para o Senhor e uns para com os outros, e que o Senhor abençoe cada casa e família, que nas famílias, nos lares, quem é servo e serva do Senhor possa dar essa importância, possa dar esse valor à comunhão contigo e com a igreja, e que todos, servindo juntos, possamos atingir o alvo, o propósito do Senhor, de semear essa palavra, esse evangelho, de ver muitas vidas sendo tocadas, Pai, como um dia nós fomos, sendo muitas vidas sendo transformadas, Pai, o Teu reino expandindo nessa terra e vencendo, Pai, a corrupção da natureza humana, vencendo as trevas, brilhando a Tua luz para onde a Tua igreja for, onde estivermos pisando a planta dos pés. Nos ajude assim, nós pedimos em nome de Jesus.